Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado Eu vos designei para dar fruto. O título desta primeira semana também é Eu vos designei para dar fruto. E o título da quinta-feira, O amor de Deus vem pelo profetizar. O versículo é 1 Coríntios 14:1, que diz: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Ao nós levantarmos, nós podemos desfrutar das tuas misericórdias. Hoje, ao longo do nosso dia, nós podemos andar, nós podemos estar, viver em Ti. Isso graças ao Teu amor, graças à Tua obra, ao Teu sacrifício por nós. Hoje, Tu estás em nós, nós estamos em Ti. Podemos desfrutar do que Tu és e das Tuas riquezas, através da Tua palavra, que flui para nós. E o Senhor tem feito fluir essa palavra todos os dias. O Logos, a Rema, nos trazendo abundantes riquezas espirituais, estando presente em todos os momentos da nossa vida, nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria, conduzindo-nos sempre em Ti, sempre no caminho da vitória, no caminho do reino. Em Ti, nós somos mais que vencedores. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar tudo isso. Tudo isso está em Ti e o Senhor se deu por nós, para que o Senhor pudesse estar em nós e nós em Ti. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa quinta-feira é O amor de Deus vem pelo profetizar. Ontem nós terminamos falando sobre 1 Coríntios 13. E ali, irmãos, no finalzinho do capítulo 13, mostra que quando vier aquilo que é perfeito, então aquilo que é em parte não vai mais ser necessário. Ou seja, a fé hoje é muito importante, mas quando o Senhor voltar, a fé não vai mais ser necessária, porque nós vamos estar vendo o Senhor. A palavra profética também é muito importante hoje, mas quando o Senhor voltar, também não vai mais ser necessária. O que é perfeito, irmãos? E hoje nós temos em parte, depois, quando o Senhor voltar, nós vamos mergulhar nisso, é o amor, que é o próprio Deus. O ágape é o próprio Deus. Agora, perceba, irmãos, que nós ainda estamos no caminho. E aí, depois, após finalizar o capítulo 13 de 1 Coríntios, depois de falar sobre o amor, o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 14, lógico, lembrando que originalmente não havia capítulos. Então o texto é sequencial. Os capítulos e os versículos hoje são para nos auxiliar nos temas, nos auxiliar em achar os textos, enfim. Então, sequencialmente, depois que ele fala do amor como o caminho excelente, ele diz o seguinte, logo no primeiro versículo do capítulo 14: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E profetizar, irmãos, é que nós precisamos entender o sentido dessa palavra. Não é como muitos acham hoje, uma pessoa que começa a adivinhar o futuro e falar, você vai ter um filho, você vai ter isso, ou você vai perder isso. Não, isso não é profetizar. Na Bíblia, o profetizar é falar por Deus. Então, no Antigo Testamento, o que eles falavam do futuro é porque Deus revelava. Agora, no Novo Testamento, com Cristo, nós temos Cristo em nós e estamos em Cristo. Então, hoje, e lembre-se, Cristo é a palavra. Então, essa palavra, quando flui de nós, a palavra de Deus, nós estamos profetizando. E quando nós recebemos a palavra profética, quando nós profetizamos também aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que nós ganhamos, a palavra, irmãos, ela se movimenta no nosso meio e irmãos que às vezes não tinham tocado em alguns pontos, não tinham conseguido entender algum sentimento, o sentido, a direção, eles também ganham isso. Por isso é tão importante que todos nós recebamos a palavra e também entreguemos a palavra, ou seja, profetizemos. E o profetizar não é você
simplesmente ir lá, aprender algo sobre a Bíblia e falar algo sobre a Bíblia. Porque isso até um ateu consegue fazer. Então tem ateus que conhecem a Bíblia de cabo a rabo, mas de forma exterior, sem fé. Eles falam sobre a Bíblia, mas eles não estão profetizando, porque o profetizar é falar da parte de Deus, para dentro do espírito das pessoas, do coração das pessoas, ou seja, é aquilo que nós temos, nós entregamos para as pessoas. Então, Deus nos dá a palavra, coloca a palavra no nosso coração, no nosso espírito, e nós falamos. E o resultado disso, irmãos, em 1 Coríntios 14, versículos 24 a 26, Paulo diz: porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. O que significa isso? Que as pessoas vão começar a julgar a vida dele? Então, Deus está me revelando que você está em pecado. É isso? Não. Quer dizer que se a palavra vem de Deus, por isso hoje o Senhor tem enviado para nós a palavra profética, nós temos recebido, nós fazemos a imersão, quando nós saímos às ruas para orar com as pessoas, nós usamos a palavra profética, porque é a palavra de Deus. Esse é o sentido da palavra profética, esse é o sentido de profetizar. E o que acontece? A pessoa, ela recebe essa palavra e muitas vezes essa palavra é que vai julgar o que está acontecendo dentro dela. Às vezes ela está num caminho errado e quando essa palavra chega, ela percebe esse erro. Ou às vezes ela é convencida do pecado, convencida de que ela precisa crer no Senhor, que ela precisa de Deus. Então você percebe? É isso que quer dizer. E aqui Paulo está falando ainda no ambiente de reunião. No versículo 23 ele falou: se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Eu não vou entrar na questão do falar em línguas hoje. Aí no versículo 24 ele diz: porém se todos profetizarem, o que é? Eu vou insistir, o que é profetizar? É falar na língua da pessoa, a língua que a pessoa está entendendo, a sua língua, falar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz a obra de Deus. É a palavra de Deus que convence e que julga as pessoas. Então aquela pessoa que muitas vezes pode ser um incrédulo, ou alguém que não é nem incrédulo, mas não conhece a palavra, de repente ela vai começar a ouvir da boca do fulano, do beltrano, do ciclano, algo que vai tocar no seu coração. Aí ela vai perceber. Versículo 25 diz assim: tornam-se manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então por isso é importante, irmãos, todos nós recebemos a palavra profética, nós temos nas nossas reuniões muitas vezes uma mensagem, mas é muito importante, irmãos, que ainda assim nós tenhamos o encargo de profetizar, de falar a palavra. Temos as reuniões de casa, também são ambientes propícios para profetizar, para falar a palavra de Deus. Então quando a pessoa está ali, ela está vendo várias pessoas falando na mesma direção, e não é um tiroteio, cada um indo para cada lado. Não, na mesma direção. Então essa pessoa, ela é convencida e julgada pela palavra de Deus. Versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então a ordem é a edificação, porque é o profetizar, a palavra profética, a palavra de Deus que vai edificar a igreja. E mais, eu vou ler aqui na página 15, o terceiro parágrafo. Veja o impacto dessa palavra. Ainda não chegamos à perfeição, mas prosseguimos em direção ao amor de Deus, que é perfeito. A palavra é o meio pelo qual o amor de Deus chega a nosso coração. Por isso hoje, no viver da igreja, o dom espiritual mais importante é o de profetizar. Ao usar a imersão na palavra para compartilhar uns com os outros, nós profetizamos.
Os adolescentes fazem a transcrição e depois compartilham aquilo que escreveram e assim profetizam. Quando a palavra entra em nosso coração, ela traz o amor de Deus, que vai gradativamente crescendo na igreja. Por isso devemos dar muita atenção ao profetizar, pois nos conduz ao amor ágape. E veja, se nós voltarmos um pouquinho, voltarmos ali para 1 Coríntios 13, quando Paulo está terminando de falar sobre o amor, primeiro ele no versículo 11 fala: quando eu era menino, falava como menino e sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que Deus quer, irmãos, é que nós cresçamos em vida. Não é a vida humana apenas, mas a vida de Deus. É deixar de ser um menino espiritual. Em Efésios 4, Paulo mostra que Deus ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, exatamente para que cada um de nós exerça o nosso ministério, o nosso serviço, nós sejamos aperfeiçoados. E o resultado é o crescimento de vida. E aí você e eu, nós deixamos de ser como meninos, arrastados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Então você ouve e você tem ciência daquilo que você crê, daquilo que você tem. Você não é mais um menino. Isso é pelo crescimento de vida. Aí Paulo, no versículo 12, 1 Coríntios 13, ele diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que muitos mistérios de Deus, muitas coisas de Deus, através da sua palavra, o Senhor já nos deu, o Senhor já nos fez ver. Mas ainda assim, irmãos, isso é como enxergar num espelho. Ainda enxergar as coisas meio obscuramente. O que quer dizer que quando o Senhor voltar, e quando nós mergulharmos no amor em Deus, todas as coisas, os mistérios vão ficar claros para nós, porque nós não vamos mais conhecer em parte. Graças ao Senhor hoje, a palavra nos faz conhecer em parte, porque tem pessoas que não conhecem nem em parte nenhuma. Então, hoje, louvado seja o Senhor, a palavra profética tem nos trazido muitas coisas, irmãos. Tem extraído muitas revelações da palavra de Deus. Isso é o próprio Deus, o próprio Senhor quem dá. Mas ainda assim, irmãos, é em parte. Por isso nós precisamos caminhar para aquilo que é perfeito, naquilo que é perfeito e para aquilo que é perfeito. E aí Paulo termina o trecho dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Por quê? A fé é aquilo que você não vê. A esperança na volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, não precisa de fé nem esperança. Mas quando o Senhor voltar, nós vamos mergulhar totalmente no amor. E aí dou outro pulo para 1 Coríntios 14, 26, quando Paulo fala assim: que tudo seja feito para edificação. O que edifica a igreja, irmãos, é a palavra, é o amor de Deus. Não ache que com os seus subterfúgios, com o seu conhecimento, você vai edificar a igreja. Não. Isso é madeira, feno e palha. O material para edificar a igreja, o ouro, a prata, a pedra preciosa, é algo que vem de Deus. E é a palavra que traz isso para nós. Por isso nós somos tão encorajados a todo momento a imergir na palavra, falar a palavra uns com os outros, a pegar a palavra que nós recebemos, orar diante do Senhor. Hoje nós temos a imersão refinada, anotar aquilo que nós desfrutamos, porque isso, irmãos, vai fazendo com que a palavra, aquilo que o Senhor vai revelando, seja inculcada no nosso coração. E uma vez que essa palavra é inculcada em nós, nós passamos a viver por ela. Ela passa a ser o nosso parâmetro. Uma pessoa que não conhece a palavra, que não conhece o amor de Deus, jamais vai conseguir viver pelo amor de Deus. Vai viver pelo próprio amor, vai viver pelas próprias regras. Mas quando nós conhecemos a palavra, temos a revelação da palavra, nós passamos a viver por aquilo que o Senhor nos deu. Nós passamos a falar sobre aquilo que o Senhor nos deu. Por isso é tão importante, irmãos, nós recebermos a palavra, mas também essa palavra ser inculcada em nós para nós profetizarmos.
É assim que a igreja vai sendo edificada. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.